a pregação de sexta-feira com a nossa missionária Milka Tavares. É o Dia das Mulheres de Fé, logo mais a missionária Michelle Collins também, com o nosso pastor Clayton Collins, nossos líderes espirituais. Vamos ao momento da palavra de Deus, hoje na ministração missionária Milka Tavares. A Ele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, aquele que faz, que fez e fará todas as coisas. Mais uma vez estamos deixando o Senhor tomar a frente de todas as coisas. Gálatas capítulo 5, versículos 16 em diante. Nós vamos colocar como tema vontade, o que move o ser humano. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne e as suas paixões e suas concupiscências. Glória a Deus. Exaltado seja o único que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Esta palavra está expressando algo muito interessante. A vontade do ser humano. Que muitas vezes, quando eu estou ministrando a palavra no altar, eu cito que o nosso Deus opera tanto no querer quanto no efetuar. Mas a vontade humana, quando ela não é dirigida pelo Espírito, alguém diz, eu faço o que eu quero, eu sigo o meu coração, minha vontade é lei. E cada um começa a agir no seu cotidiano pensando que pode fazer o que quiser, mas a nossa vontade, será que ela nos leva sempre a um bom caminho? Será que a nossa vontade nos leva a um bom caminho? Será que a nossa vontade faz o que agrada a Deus? Será que a nossa vontade nos leva a estar na vontade de Deus? Interessante que a vontade humana, ela nos mostra e nos traz, através da palavra que lemos, que a gente precisa de uma preparação. Nós precisamos despertar o interesse para que possamos ser conduzidos pelo Espírito e não cumprir a concupiscência da carne, a qual nascemos com ela, com aquele desejo de pecar, aquele desejo de errar, aquela vontade humana que sem o Espírito Santo, ela será uma destruição. Que a vontade, quando ela é guiada por Deus, ela é uma bênção extraordinária e é vital para a existência humana. Mas quando não guiada por Deus, a Bíblia mostra
o que é que a carne traz quando não está sendo guiado pelo Espírito, porque um se opõe ao outro. Qual a tua motivação hoje? Como é que você está hoje? Será que está em conflito a tua carne com o Espírito? Será que você está sem querer se render ao senhorio de Deus, o senhorio de Cristo? Sabia que a vontade, ela desperta a consciência de responsabilidade. A consciência de responsabilidade que está te tirando do foco. E quando a gente ouve, né? Quando a gente ouve a voz do Senhor, quando a gente ouve o Espírito Santo de Deus, a gente começa a entender qual o caminho, qual a rota, qual será agora o meu futuro. Será que eu tenho escolhido agradar a Deus? Ou será que eu tenho decidido satisfazer a mim mesmo? Será que eu tenho orado para buscar que Deus venha moldar a minha vontade e guiar através do Espírito? Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 4, versículo 13, 14, 15, 16, 17, fala sobre tempo. Fala assim, olha, eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. E lá passaremos um ano. E contrataremos e ganharemos. E é desse jeito. Está saindo às vezes aquelas vozes que vem à tua mente, a voz que começa a te guiar. E começa a sair aquelas vozes no teu ouvido, te conduzindo a lugares que você não deve chegar. Será que a minha vontade está me conduzindo ao melhor caminho? A vontade, ela tem o poder das decisões, de pensar, sentir, desejar, agir, e costuma sempre fazer isso como um fenômeno humano. E qual é a motivação que está me levando a uma ação que não agrada a Deus? Às vezes, a vontade humana começa a desejar, querer, almejar, escolher, agir como ela quer, porque não está sendo guiada pelo Espírito. Consequentemente, ela não fará o que agrada ao Espírito. Será que a minha vontade, a minha motivação, vai ter uma consequência boa? Será que a manifestação da minha vontade está fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou fazendo o que Deus quer? Ou estou sendo tomado como aquele desejo da concupiscência da carne que tomou Eva e Adão? Quando a serpente disse, sereis como Deus, se tu comeres deste fruto. A vontade de Eva, ao ouvir, acreditar nesta falsa elevação, que ela obteria ao comer o fruto, de se tornar como Deus, fez com que Eva não só pecasse, mas, desobedecendo a Deus ainda assim, tomou do fruto e comeu, manifestando ali o seu desejo, fazendo aquilo que não agradava a Deus, e a fraqueza da vontade de Adão também o fez pecar, ao ser enganado. Isso significa que a proibição que traz a palavra, a proibição que traz aquele que é guiado pelo Espírito,
A proibição que traz para aquele que observa que a vontade dele não é boa, mas a vontade de Deus é que é boa e agradável. Entende-se que quando você ultrapassa a proibição, vai ter consequências relativas àquela sua desobediência. O conhecimento do bem e do mal que Eva desejou através das palavras da serpente trazia consequências terríveis, porque enquanto o pecado estava fora da vontade de Eva, e ela não, com a ação, não agiu, não fez, não colocou em prática, não haveria consequência. Mas depois de ser concebido o pecado, depois de engodado, depois de colocado ali no seu desejo, e o pecado nascendo e ela consumindo, a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O problema de Adão se deu na esfera da vontade. A vontade de conhecer o que Eva deu ouvido. A vontade de continuar naquele ato que Eva já havia cometido. E não em permanecer firme no propósito de obedecer a Deus. Ele decidiu pecar. Aderindo à vontade de Eva, ele também teve a sua vontade. E ali ele comeu do fruto. E ali tomou a decisão errada. Ei, quantas decisões erradas nós não tomamos? Quase sempre conscientes. Quase sempre sabendo de suas consequências. Da violação de uma restrição, por exemplo, alimentar, que conduz a uma conduta mais grave, uma situação mais grave. Eu vou consumir o açúcar. Eu sendo diabético, continuo consumindo. E com isso vou trazendo mal e futuramente talvez a morte. Vem outra parte. Eu não posso mais comer o sal, porque eu tenho a minha pressão arterial alterada, então eu vivo com ela alta. E eu não posso consumir o sal, mas aí a minha vontade me faz consumir coisas salgadas. Muitas vezes, a restrição te faz tomar uma conduta grave. Te faz com que aquela vontade que está no teu coração e trazendo desejo te tire da razão. E você começa a procurar prazer. E esse prazer vai te levando a uma situação onde você vai entrar em vícios, compulsões. Vai levar você e muita gente, ou uma grande multidão, a fazer coisas que são destrutíveis para o seu corpo. Agora vamos para a parte espiritual. Se a minha vontade não é guiada pelo Espírito, se a minha vontade nasce com a concupiscência da carne, se a concupiscência da carne me faz está gerando o pecado, e ao consumi-lo me leva à morte, eu estou sendo consequentemente levado por uma vontade que não vem de Deus, ou uma linguagem diferenciada, vontade ou volição. Eu estou tomando uma atitude, que eu vou estar tomando uma atitude, e nessa atitude, com a minha mente, com a minha escolha livre, o conhecido livre arbítrio, que foi o que Eva e Adão tinham, e ali da consequência daquele livre-arbítrio, eles começaram a conhecer o que não devia. Eles começaram a agir como não devia. E repito, alguém diz, a minha vontade é assim, eu faço o que eu quero. Eu sigo meu coração. A minha vontade é lei, eu ajo como eu quero. Mas tem algo muito importante em relatar mais uma vez. Será que eu tenho escolhido? Será que a minha vontade tem sido agradar a Deus ou a mim mesmo? Será que eu tenho feito o que agrada a Deus? Será que a minha vontade, a minha motivação, a minha ação tem sido para estar seguindo aquilo que Deus quer? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Ou a minha vontade, os meus desejos,
tem me levado à escravidão do pecado e tem me feito agir de uma forma errônea diante de Deus, fazendo aquilo que vem à cabeça. Tem alguém que diz, quem manda no meu nariz sou eu vou para onde eu quero, a minha vida é minha, eu ajo como eu quero. E ele começa a ter um pensamento destrutivo. A palavra diz, quem é forte, quem é sujo, suje-se mais, e quem é limpo, limpe-se mais. Mas tem muita gente que está deixando a vontade, que não está sendo dirigida por Deus, destruir o teu futuro. Está permitindo que a vontade, que não é guiada por Deus, seja o centro, o norte da sua vida. Está deixando ela te mover. É porque alguns estudiosos, teólogos, dizem, a vontade é o que move o ser humano. Mas será que a minha vontade está sendo baseada na palavra de Deus? Será que a minha vontade está sendo agradar a Deus? Ou será que a minha vontade está sendo seguir o meu próprio querer, o meu próprio entendimento? Ir para onde eu quero, agir como eu quero, sem se importar qual o melhor para mim? Ou qual é a vontade de Deus? A vontade, ela atua, a origem dela, ela nasce no pensamento, nos sentimentos. Começa a ser uma força que leva o corpo a agir, ou erroneamente, ou corretamente. O livre-arbítrio permite você escolher. Em caminhos diferentes você tem a escolha do céu ou inferno. Você tem a escolha da vida eterna ou tem a escolha da morte. Há um conflito constante entre a natureza pecaminosa, que é a nossa carne, e o espírito, onde os desejos podem escravizar, ou a rendição à vontade de Deus vai me capacitar uma santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. A conversão é a maior prova de mudança de vontade, onde a mente, onde a direção são transformadas, restaurando o livre-arbítrio, mudando o teu rumo, te levando ao caminho de salvação. A conversão é a maior prova de mudança de atitude. A convenção, quando eu decido que a minha vontade tem me levado a lugares que eu não queria estar. Como diz a palavra de Deus, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. A temptação, ou seja, o desejo, se não abortado, se não deixado de lado, pode aguçar a mente e levar ao pecado. Mas, irmã Milka, eu não vou ser levado pelo pecado, é que você se engana. Eva, quando foi aguçada a sua mente pela serpente, a levou ao pecado. Mas se você tem uma motivação sadia, algo que vem da parte de Deus, algo que te direciona a uma mudança, vai gerar ânimo, entusiasmo, vai mudar as tuas tarefas diárias, você será uma bênção e terá uma motivação que vai te impulsionar a algo grande. E para isto acontecer, é necessário que você entenda que a vontade é uma força central que move o ser humano, mas te dá o direito de escolha, de desejar, agir de uma forma consciente, que não é a tua carne, é a concupiscência dela, o pecado que está te levando a um lugar que não agrada a Deus. O ser humano, ele nasce com um instinto que ele sabe quando ele está praticando algo que não agrada a Deus. O seu instinto começa a lhe mostrar em pensamentos, sentimentos, algumas ações, que ele está indo para um lugar que não tem volta. Mas escuta o que eu estou te dizendo.
O Senhor está te dizendo nesta manhã: eu quero ser o teu motor. Motor das tuas realizações, das tuas decisões. Eu quero ser o teu motor para você estar sendo guiado para o bem. Guiado pela razão, mas com fé, você vai receber uma mudança de vida. A liberdade de escolha, o livre-arbítrio, talvez tenha te tirado da tua essência, porque Deus ele fez o homem para ser a sua imagem e semelhança, para o adorá-lo, para estar servindo a ele, mas o diabo veio para roubar, matar, destruir, mudar o propósito que Deus fez o homem. Deus está querendo te dar um motivo pessoal, te dar uma meta diferente, te dar um propósito divino. Uma vontade que Deus tem para mudar a tua vontade e colocar você em movimento ao caminho do céu. As tuas ações e decisões podem fazer com que você, guiado pelo livre-arbítrio, essa vontade pecaminosa, a concupiscência da carne, te afaste da vontade de Deus. Há um conflito eterno entre nós. Há um conflito interno também de dentro para fora. Onde há uma luta muito grande entre a carne, que tem os seus impulsos, e o espírito, que deseja e tem orientação divina. Por isso que a palavra diz que a carne é fraca, mas o espírito ele é forte. Ei, presta atenção, decida quem você vai atender. Você vai atender a imposição ou os impulsos da carne? Ou você vai atender a voz do Espírito? Ou você vai estar sendo guiado pelo Espírito para gerar os bons frutos, não esses maus? Porque o que lemos na palavra, aqui em Gálatas 5, versículos 16 em diante, diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, ou você faz a sua vontade e age como você quer no seu livre-arbítrio, ou você vai seguir a vontade de Deus. Porque a consequência da carne é o pecado, e ele gerado, e ele sendo, vamos dizer assim, legalizado, e ele sendo consumado, vai te levar à morte. Mas o Espírito, ele tem a vida. E ele está dizendo para você: eu quero tirar a idolatria, eu quero tirar a feitiçaria, eu quero tirar a inimizade, eu quero tirar a porfia, as imulações, a ira, eu quero tirar as dissensões, as heresias, quero tirar as invejas, os homicídios, a bebedice, a glutonaria, coisas que me afastam de ti, que te afastam de mim. Eu quero te fazer passar por uma transformação pessoal. Presta atenção. A vontade, ela opera com aquele pensamento, aquele sentimento de que está fazendo a coisa certa. Mas aquele que é dirigido pelo Espírito, ele é impulsionado a viver na vontade de Deus. A escolha do livre-arbítrio, de estar fazendo o que você quer. O livre-arbítrio é isso, é a liberdade de escolher se eu quero ir para o céu ou se eu quero ficar aqui no mundo e ficar no inferno. Você tem a livre escolha de ir para o caminho da salvação ou o caminho da perdição. Você tem a livre escolha de tomar uma ação de decisão agora e dizer: sabe de uma coisa, eu não quero seguir mais a minha vontade. Eu não quero mais fazer o que eu quero. Eu quero ouvir a voz de Deus. A minha vontade agora será servir a Deus. A minha vontade agora é ser guiado pelo Espírito Santo. A minha vontade agora é atender a voz de Deus. Eu protelei muito tempo, eu corri muito tempo, eu saí de largo, eu não quis ouvir, eu tapei meus ouvidos.
Vinha alguém, me evangelizava no metrô, no ônibus, numa van. Até quando eu comecei a dirigir um carro de aplicativo. Até quando eu comecei a dirigir um caminhão, Deus colocava alguém para falar comigo. Essa vontade aí, que é uma essência de autonomia humana, tem te levado a te autodestruir. A tu achar que tu pode fazer o que tu queres. Essa vontade que está sendo aí um catalisador de um desenvolvimento pessoal e espiritual. Ou para o desvio do que é de Deus, ou para estar na direção que Ele quer. Se você está ouvindo esta palavra hoje e sabe que é para você, é uma palavra simples, sim. É uma palavra que ninguém quer dar ouvido, sim. É uma palavra que ninguém aceita, sim. Porque palavra de salvação quase ninguém quer. Porque a palavra de salvação exige mudança, exige uma atitude. Exige eu ir contra a minha própria vontade. Exige eu fazer com que meu espírito seja forte e eu vença a concupiscência da carne. A minha vontade, você pode dizer, é de livre e espontânea vontade que eu decido seguir apenas a voz do Espírito Santo. Aleluia. Não a minha vontade, não ao que ela me leva. Não ao pecado, não à concupiscência da carne, não aquilo que me afasta de Deus, mas é de livre e espontânea vontade que eu decido seguir a Jesus Cristo. É de livre e espontânea vontade que eu decido salvação. É de livre e espontânea vontade que eu decido dizer sim a Jesus. Pode ver que quando vai haver um casamento, o padre, alguém que faz a cerimônia, um pastor, pergunta aos noivos se eles querem aquele casamento para um futuro juntos, para estarem no mesmo pensamento, no mesmo caminho. Eu quero que você consiga dizer isso hoje. É de livre e espontânea vontade que eu digo sim para Jesus. É de livre e espontânea vontade que eu saio da vontade da carne, do pecado, da sujeira, da lascívia, da idolatria, da prostituição e digo sim para Jesus. É de livre e espontânea vontade que eu digo sim, eu aceito. Eu quero sair da vida de pecado e quero sim herdar a vida eterna. Eu já protelei muito essa decisão. Eu já atendi muito a concupiscência da carne. Eu já deixei muito para depois, achando que eu tenho tempo. Mas agora eu quero ouvir a voz de Deus e sim, eu quero de livre e espontânea vontade dizer eu quero atender a voz do Espírito. Eu digo sim para Jesus. Será que tem alguém aí que está ouvindo e entendeu que a tua vontade pode te levar à destruição? A tua vontade pode fazer você atender a voz da serpente. Que a tua vontade pode fazer você chegar à destruição, porque o pecado depois dele feito, concluído, o salário dele é a morte? Ou será que você quer atender a voz de Deus e dizer sim? É de livre e espontânea vontade que eu quero dizer sim para Jesus. Glória a Deus. 8555-0903. 98555-0903. Ah, missionária, mas essa palavra é muito difícil de tomar essa atitude. A minha vontade está dizendo que eu estou no lugar certo. Porque a palavra é essa. Vou repetir novamente. A vontade diz assim, olha, eu posso. Eu faço o que eu quero. Eu ando por onde eu quero. Eu ajo como eu quero. É isso que eu quero fazer. A minha cabeça é que me guia. O meu coração é que me guia. Mas a palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.
Esta vontade, se ela não for guiada por Deus, ela não vai ser uma bênção extraordinária na tua vida para você existir. Pelo contrário, se esta vontade for guiada pela concupiscência da carne, vai te levar ao pecado e à morte. Qual é que você escolhe? A vida eterna, a salvação, está do lado de Jesus, o céu, ou escolhe o inferno, a morte, a consequência do pecado? Livre-arbítrio, escolha agora. Diga, eu escolho sim servir a Jesus. Tem um senhor que ele é conhecido por causa do seu entendimento, ele é formado em algumas faculdades e está ouvindo esta palavra. Teologicamente, eu não falei nada tão bem aproveitável. Eu não falei nada tão sério, tão, vamos dizer assim, teologicamente correto. Mas atingiu a tua alma, porque tu sabes que a tua vontade tem te levado à destruição da família, tem te levado à destruição da tua vida financeira, tem te levado à destruição da tua moral, tem te levado à destruição daquilo que tu conhece de respeito. Mas Deus está querendo te devolver. Deus está querendo te reestruturar. Deus está querendo te dar uma oportunidade de destruir a tua vontade e tu dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu quero, é de livre e espontânea vontade que eu decido seguir a Cristo, que eu decido servir a Jesus. Eu quero Jesus como meu Salvador. Que esta tua vontade seja abortada agora. E que a vontade de Deus prevaleça. E que você diga sim, eu quero Jesus como meu Salvador. Sim, é de livre e espontânea vontade que eu digo sim para Jesus agora. Tome atitude agora, 8555-0903.